Olá, queridos alunos do SESC Cidadania, tudo bom? Alunos do terceiro ano e do supermédio. Vamos para mais uma aula de atualidades, tá, pessoal? E destacando sempre um tema de natureza internacional, né? E um da vida nacional. Semana passada, pela primeira vez, eu só trabalhei o tema internacional, né? Eu ocupei a aula inteira para explicar como o Afeganistão, novamente, depois de 20 anos, nós temos uma retomada do poder do Afeganistão pelo grupo Talibã. Tá? Expliquei para você na aula passada todo o histórico, né? Até chegar a tomada de poder em Cabul, domingo passado. Tá? Então, a gente vai escolher como tema mundo, pessoal, ainda, tá? O Afeganistão sob a égide, né? Sob o poder do Talibã, uma semana depois, né? Tomada de poder foi domingo passado, então nós estamos gravando a aula nesse domingo. Então, é isso, eu vou trabalhar o que foi instituído como governo lá, como está sendo o comportamento nessa primeira semana, né, do Talibã. E o tema da vida nacional, eu vou falar mais ou menos do que rolou, né, na CPI do Senado, a tão conhecida CPI da Covid. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Vamos compartilhando aqui. Tranquilos. Vamos lá. Pois então, pessoal, domingo passado, então, né, houve a tomada do poder na capital do Afeganistão pelo Talibã. Eu falei desde quando o Afeganistão, né, durante o período da Guerra Fria, né, em 1979, o Afeganistão foi invadido por tropas da União Soviética. Trabalhei todo o histórico com vocês, né? E depois as etnias, os grupos étnicos dentro do Afeganistão se uniram, eles suspenderam suas rivalidades, suas diferenças, se uniram, né, para lutar contra o inimigo comum que era a ocupação soviética, né? 10 anos depois, uma decisão, inclusive pelo Mikhail Gorbachev, que era o secretário-geral do Partido Comunista, né? O que ele faz? Ele retira as tropas da União Soviética, liberando, né, Cabul para a tomada de poder. Você tinha três etnias ali, né? Até hoje você tem, né? Os uzbeques, os tadjiks e os pachun. Os pachuns, pessoal, o que acontece? Eles vão criar esse grupo político-ideológico, chamado Talibã, e aí, quando os soviéticos saem, esses grupos voltam a ter suas intrigas, suas diferenças, mas quem vai exercer a hegemonia e a tomada de poder vai ser o grupo Talibã, os Pashtun, tá? E aí você tem um governo, estou fazendo uma recapitulação muito rápida, tá, pessoal? Aí você tem um governo Talibã de 1996 até 2001, tá? Em decorrência do ataque às Torres Gêmeas, né, pela Al-Qaeda, que tinha uma vinculação orgânica, né, com o governo do Afeganistão, com o governo Talibã, o que acontece? Os Estados Unidos começam uma caçada a Osama Bin Laden, né? O Afeganistão, os Estados Unidos pressionam o governo do Afeganistão para que entregasse Osama, não houve isso, houve a ocupação norte-americana no país, né? E a derrubada do governo talibã. De lá para cá, você tem governos no Afeganistão colaboracionistas à Casa Branca, né? A Washington, aos Estados Unidos, tá? Quando, então, domingo agora passado, nós tivemos a retomada da hegemonia do Talibã sobre o governo do Afeganistão. E aí eles já declararam, né, pessoal? É o que vocês estão vendo no slide aqui. O Talibã assumiu, né, que é um emirado islâmico, tá? Olha, o Talibã declara emirado islâmico do Afeganistão. Bom, um fato interessante, pessoal, é que hoje, né, dia 22 de outubro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden,
que ele faz? Ele ordenou que 6 companhias aéreas norte-americanas que fazem voos comerciais, voos civis, né? Que essas 6 companhias se desloquem cerca de 18 aeronaves para aonde você tem os refugiados, aqueles que conseguiram deixar o Afeganistão. Tá? Muitos estão, inclusive, em bases militares norte-americanas, tá? Principalmente em países vizinhos ali, né? Emirados Árabes, o Bahrein, o Catar, né? Então, a decisão de Washington é nesse sentido, né? 6 grandes companhias vão deslocar, inicialmente, 18 aeronaves. Isso vai ser para amanhã, segunda, terça. Mas o presidente disse que novas ordens, né, para essas companhias, com o passar dos dias, vão ser definidas, né? Acredita-se que cerca de 17 mil pessoas conseguiram sair do Afeganistão e estão querendo ir para a Europa ou retomar a vida nos Estados Unidos. Tá? Bom, nós já fizemos um histórico rápido, né, sobre a trajetória do Talibã até a tomada de poder novamente. O que nós temos é uma situação complicada, né? O aeroporto de Cabul hoje está chamando a atenção da imprensa mundial, né? Cenas que chegam lá chocantes, né? O pessoal querendo entrar no aeroporto internacional de Cabul, porque ainda o regime do Talibã ainda está permitindo que estrangeiros deixem o país, né? Então, muita gente que, inclusive, não são estrangeiros, gente da própria população afegã, né? Está querendo sair do país. Tá? Por quê? Porque nós temos afegãos, né, que estão em situação vulnerável. O que significa isso? Né? Ninguém sabe o que o novo regime do Talibã vai fazer, por exemplo, com afegãos que colaboraram com o governo anterior. Né? Se vai ter um acerto de contas, se vai ter um tribunal revolucionário contra eles, né? Então, há um temor muito grande, né? Bom, então, é isso, né? Caos no aeroporto de Cabul, né? Até crianças estão sendo jogadas, né? Para o outro lado do muro, para entrar para o aeroporto, para pegar algum voo, né? Deixar o Afeganistão. E também nas fronteiras, né? O Afeganistão faz fronteira na parte norte ali com o Tajiquistão, né? E o Uzbequistão, e também com o próprio Paquistão. Tá? Então, as fronteiras também estão sendo muito visadas para os refugiados. Bom, aí o que temos, pessoal? Nós vamos ter uma frase do presidente Joe Biden, quando ele diz o seguinte, eu vou pegar aqui de maneira literal, ao pronunciamento dele para justificar a retirada, né, das tropas norte-americanas, que ainda restam pouquíssimos soldados lá, do Afeganistão. Abra aspas, né? É um erro lutar indefinidamente num conflito que não é do interesse nacional dos Estados Unidos da América. Tá? Vou repetir. Pronunciamento do presidente Biden, né? É um erro, lutar indefinidamente num conflito que não é do interesse nacional dos Estados Unidos da América. E aqui a gente precisa fazer uma correção, né? Esse discurso, né, serve para os dias mesmo de hoje, né? Mas sempre, por décadas, desde a década de 50, desde o presidente Franklin Delano Roosevelt, né, lá em 1954, quando ele fez uma reunião com os sheiks sauditas, né? Que acontece? Desde a década de 1950, os Estados Unidos sempre se debruçou na geopolítica do Oriente Médio por conta das ricas jazidas de petróleo. Tá? Estados Unidos sempre precisou de importar gás, óleo do Oriente Médio. Tá?
Isso, inclusive, vai justificar intervenções, né? Apoio às ditaduras de alguns países do Oriente Médio, né? Porque isso traz uma conveniência para os Estados Unidos, né? Eles sempre compraram grandes quantidades de petróleo a preços, né, satisfatórios, né? Com prerrogativas, inclusive, né? Nós vamos ter um rápido histórico, né? Quando o Saddam Hussein ele governava o Iraque, ele invadiu o Kuwait, né? E o Kuwait é até hoje um pequeno país e tem né, uma concentração de petróleo muito grande. Quando Saddam Hussein invade o Kuwait, ele simplesmente anula, né? Ele põe abaixo, ele põe fim a uma série de contratos que companhias petrolíferas norte-americanas tinham com o governo do Kuwait, né? Prejudicando muito o abastecimento, né, de petróleo para os Estados Unidos. E aí que os Estados Unidos, na época, né, invade o Iraque, derruba o governo de Saddam Hussein, né, com um discurso de que estava derrubando uma ditadura que oprimia o povo, né, e a favor das liberdades, mas a gente sabe que também existia um interesse, né, na matriz petrolífera do país, né? E principalmente do Kuwait, né? Retomar aqueles contratos que as companhias de petróleo norte-americanas tinham, né? Nós vamos ter também a questão do próprio Afeganistão, né? Quando, em 2001, depois do ataque às Torres Gêmeas, em Nova York, o que acontece? Os Estados Unidos invadem o Afeganistão. Tá? Quer dizer, não foi só a caçada de Osama Bin Laden. Né? A gente percebe que, com a derrubada do governo talibã e os governos colaboradores aos Estados Unidos, que né, foram montados no Afeganistão, que durou até domingo passado, eram governos que, em muito, também favoreceu né, a questão do petróleo ali no Afeganistão. Não é tantas bacias de petróleo, mas você tem. Bom, mas então é isso, né? Só um dado, pessoal, que eu consegui coletar. O que acontece? Estados Unidos, por exemplo, eu peguei uns dados aqui, em 2001, né, quando ocorreu a invasão ao Afeganistão, dos 20 milhões barril, consumo, gastos, né, barril dia que os Estados Unidos faziam por dia, 20 milhões de barris, desses 20 milhões, 3 milhões vinham do Oriente Médio. Tá? Hoje, não chega nem a 1 milhão. Quer dizer, os Estados Unidos não precisa tanto do petróleo, tá? do Oriente Médio, por uma razão tecnológica. Né? Desde o final da década de 90, né? Uma nova técnica de fracionamento de rochas na profundeza geológica, né? Eles começaram a fazer o chamado fracking, né? Que era a fragmentação de rochas e a retirada de óleo e gás. Tá? Essa tecnologia desenvolvida pelos americanos, né? Então, está tornando eles né, praticamente independentes, autossuficientes na matriz energética. Então, por que eu estou falando isso? Porque a geopolítica do Oriente Médio, que sempre os Estados Unidos apoiaram regimes autoritários, vou dar um exemplo, a Arábia Saudita, né? Você tem um regime extremamente autoritário ali, de uma família que está há décadas no poder, com o apoio dos Estados Unidos. Né? Então, aos poucos, os Estados Unidos ele vai se retirando dessa geopolítica do Oriente Médio, porque talvez o de maior interesse da presença deles ali é a questão, né? É a questão da garantia do petróleo, né? Isso já a cada década está passando, está precisando menos da importação desse percentual do Oriente Médio de petróleo. Então, ao mesmo tempo, eles estão se retirando da geopolítica, né? Bom, aí o que nós temos, né? Nós temos notícias, né? Nessa semana do Talibã no poder do Afeganistão, né? O que chega de notícias, né?
Bom, primeira coisa que o governo talibã foi tirado à prova, né? Foi submetido a uma prova, porque o porta-voz do Talibã, quando eles assumiram domingo passado o poder em Cabul, o porta-voz dizia, olha, vai ser um governo diferente daquele governo talibã de 20 anos atrás, né? Vai ser um governo que vai abrir canais de interlocução com vários países, vai ter esforços diplomáticos para receber reconhecimento internacional, né? Coisa que não aconteceu no passado, né? E nós já temos praticamente a China e a Rússia, né? Reconhecendo o governo do Talibã. Bom, outra coisa também, o direito das mulheres, as liberdades. Então, esse era o discurso, né? O que aconteceu 2 dias depois, né? Desculpa, pessoal. O que aconteceu 2 dias depois? O Talibã reprimiu, no leste do Afeganistão, manifestações, né? Possivelmente de um grupo contrário, né? Ao Talibã. E houve a notícia que chega, né? Porque a cobertura jornalística lá está com muita dificuldade de descobrir o que está rolando no interior do país, inclusive, né? Mas se sabe que houve repressão a tiros e também na capital Cabul houve também repressão a tiros, né? Acredita-se que morreram muitos, não se sabe a quantidade, né? Bom, aí se levanta algumas dúvidas, pessoal, né? Nesse governo que se instalou novamente em Cabul, no Talibã. Primeira das dúvidas, né? Qual vai ser a relação, né, do Talibã, que representa praticamente uma etnia, que é os Pashtun, com as outras etnias? Tá? Primeira pergunta é essa. Vai se estabelecer um diálogo ou o Talibã vai fazer o mesmo que fez há 20 anos atrás, né? Exercer uma hegemonia dura, autoritária, né? Bom, segunda dúvida, pessoal, qual o tratamento, né, que o novo governo talibã vai dar aos colaboradores dos governos anteriores, né? Ou seja, o Talibã faz uma leitura de que o governo que caiu, né, era um governo que colaborava com o invasor norte-americano, né? Então, quer dizer, será que vai ser um governo que vai pregar a pacificação nacional, a união nacional, né? A suspensão né? Dos rancores, né? Ou vai querer fazer um acerto de contas, né? Então, é o que os jornalistas chamam de afegãos vulneráveis, né? Você tem uma parcela da população que, de certa forma, colaborou com o governo, né, que caiu, e não se sabe qual vai ser o destino deles, né? Por isso que muitos desses estão querendo deixar o próprio país, tá? E a terceira dúvida, né, é se o Talibã vai cumprir mesmo, né, o que foi anunciado pelo seu porta-voz oficial, de que vai garantir as liberdades, os direitos das mulheres, né, e fazer uma política diplomática mais pacífica com os países vizinhos e até distantes, tá? Então, sobre o Talibã, fiquemos por aqui, tá? Agora, pessoal, o que rolou na CPI da Covid essa semana, né? Que o Brasil está todo mundo aí acompanhando, tal. Tem semana mais quente, semana mais fria, né? Essa semana mesmo prometia ser quente, né? Mas houve o cancelamento da acariação do deputado federal Luiz Miranda, né? Com o atual ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, né? Os membros da CPI parece que chegaram à conclusão de que não ia acrescentar nada, né? Que essa cariação, os documentos já estão mostrando praticamente tudo, então eles acharam melhor não ter a cariação. Então, nós vamos ter apenas 2 dias na CPI, né? Que vai ser na terça-feira, nós vamos ter como depoente um funcionário do alto escalão do Tribunal de Contas da União, né? Um auditor fiscal. O que acontece?
Minto, ele é um auditor do Tribunal de Contas, tá? Alexandre Marques, tá? Ele foi o depoente da terça-feira. Tá, o que a CPI queria saber dele, né? O seguinte, pessoal, o Alexandre Marques, eu vou estar falando aqui o que ele disse lá para os senadores, membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele produziu um texto, tá? Palavras dele, ele produziu um texto, uma espécie de um relatório, tá? Segundo ele, apenas para ficar no âmbito do trabalho ali, dos colegas de trabalho, para levantar uma discussão sobre os mortos do ano passado por Covid no país, né? E, segundo ele, esse relatório mostrava que houve uma super estimativa, né, do número de mortes. Tá? Em outras palavras, seria o seguinte: estava anunciando muitas mortes no ano passado de Covid, que, na verdade, pessoas estavam morrendo de outra coisa, estavam sendo catalogadas, né, como Covid. Tá? Só que o que acontece? Ele diz que esse relatório, né, terminou caindo na mão do pai dele, tá? Que é um militar da reserva e é amigo pessoal do presidente Jair Bolsonaro. E que o pai dele teria, então, entregue esse relatório no Palácio do Planalto, né? E aí o que acontece? Nós vamos ter o pronunciamento, né, a fala do presidente, se eu não me engano, num vídeo, o presidente Jair Bolsonaro, quando ele fala, olha, um relatório do Tribunal de Contas da União está dizendo que cerca de 50% dos que morreram o ano passado por alegação de Covid não foi de outras doenças e tal, tal, tal. Então, ele, na verdade, esse auditor do Tribunal de Contas, né, Alexandre Marques, ele simplesmente disse, olha, o relatório saiu da minha mão, não era um relatório oficial do Tribunal de Contas da União, não era, né? E esse relatório ele teria sido alterado no caminho, né, ou até chegar lá no Palácio do Planalto. Praticamente foi isso na terça-feira, né? Bom, e na quinta-feira nós vamos ter o dono da Precisa Medicamentos, né? O senhor chamado Francisco Maximiano, que não deu em nada, porque ele conseguiu um habeas corpus, né? Pelo STF, né? Pelo Supremo, dele se calar toda hora que ele quisesse, ele para não levantar, né, nenhuma prova contra si, é um direito que a Constituição assegura, né? E ele conseguiu, né? Se eu não me engano, foi a ministra, eu não lembro se foi a ministra Weber, bom, mas enfim, foi o ministro do STF que concedeu esse habeas corpus. Então, na quinta-feira, praticamente nenhuma novidade, porque a toda pergunta que os senadores faziam a ele, inclusive o relator da comissão, né, o senador. Ai, esqueci, gente. Renan Calheiros, desculpa aí. O que acontece? Ele sempre se esquivava. Ele falou: olha, prefiro usar meu direito, né, de não responder. Né? Estou coberto pelo meu habeas corpus, tal, o tempo todo. Né? Praticamente ele pouco respondeu, pouco acrescentou. Né? E assim nós fechamos essa semana da CPI da Covid e do comportamento do grupo Talibã no poder do Afeganistão. Pessoal, um abraço a todos, tá? E próxima semana aí, nas aulas do terceiro ano e no Supermed, tá? Beijão no coração de todos. Tchau.